que a gente fale sobre forças mastigatórias, a gente precisa entender a influência dessas forças mastigatórias no crânio. Como a mastigação vai afetar o crânio e como esse crânio precisa de movimento. E para a gente começar, eu quero clarear para vocês um pouco de anatomia, tá? Bem simples, mas que muitas vezes a gente não tem, porque a gente é ensinado a entender apenas o local da dor. Mas vem aqui comigo, ó. Falar em ATM, a gente tem nada mais nada menos do que mastoide temporal, tá aqui, processo zigomático do osso temporal. Esse temporal tem a sua glenoide e essa glenoide se articula com o côndilo, que desce e vai formar a mandíbula, tá? O que você precisa entender sobre forças mastigatórias está exatamente aí. Agora, nesse exato momento, para que as coisas comecem a clarear, a trazer para você o que de fato você precisa saber. Que é o seguinte: esse crânio, e eu vou agora completar com outra cor, tá? Completar com outra cor. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui no Instagram, dar mais amplitude aqui. Pronto. Esse crânio, ele tem aqui, ó, de vermelho, tá? O occipital, ó, que chega aqui, se conectando com o parietal, que vem até essa região, formar a sutura coronal, onde ele vai se juntar com o esfenoide aqui, e o frontal, formando o que a gente chama de pitério, né? Que é a junção desses três ossos aí. E aqui a gente vem cavidade ocular, ok, a órbita, desceu, maxila, subiu. Assim a gente tem o crânio, o básico, para que vocês entendam, mas que é determinante para que você, de fato, construa o seu raciocínio clínico em relação às forças mastigatórias. E para falarmos em força mastigatória, né, fiz em preto, e agora a gente vai trabalhar com algumas cores, tá? E para ficar bem didático para você, eu vou utilizar o verde, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o masseter, que vem do ramo pterigoideu, ramo zigomático do osso temporal, aqui, externamente, fazendo força mastigatória. E para que você veja como é oportuno, como é interessante você analisar essa força mastigatória dentro do sistema craniano, se eu tenho uma força mastigatória, onde nós temos o masseter, por exemplo, como um grande músculo que vai ali aproximar origem e inserção pela sua contração. Ó, masseter contraiu, aproxima, origem, aproxima, inserção. Beleza? Mas o que não ensinam, que eu vou trazer agora para você, é que essa origem e inserção, ela tem uma plasticidade, ela tem uma mobilidade, ela tem uma capacidade adaptativa para responder às tensões. E caso não tenha, as dores começam a surgir. Observem. Temos aqui o temporal e agora nós temos o ramo do temporal, o ramo zigomático. E quando você está palpando essa região e agora você faz uma força mastigatória, observe, faça uma força consistente, existe uma tendência de movimento do temporal
nesse sentido. Um movimento anterior de rotação do temporal sendo tracionado pelo masseter. A partir do momento que esse temporal ele é tracionado pelo masseter, ele deve descer e se adaptar a essa tensão. Ele deve descer e se adaptar a essa tensão. O nome dessa descida e adaptação à mastigação é o nome do movimento craniano denominado de flexão do temporal. Uma rotação do temporal, onde essa flexão do temporal ele vai para baixo e abre, vai para baixo e abre, ele vai para baixo e abre. Então, as pessoas com características do crânio em flexão craniana, elas têm o crânio mais largo. Isso acontece com quem? Quem você lembra? Qual é o tipo do povo que tem o crânio numa tendência de flexão? Os asiáticos, os japoneses, os chineses. E quando você pensa nisso, opa, a tendência do ramo zigomático do temporal é estar mais baixo. Caraca! Bota aí, galera. Caraca! Veja onde nós estamos chegando para conduzir vocês nesse entendimento sobre as forças mastigatórias. E só começamos com o masseter, tá? E é isso que a gente vai clarear na maratona da ATM Sem Dor a partir de terça-feira, tá? E dentro dessa perspectiva, como a família dentista bota, os braquicefálicos têm uma tendência de ter uma flexão craniana, tá? E eu vou conduzir você nesse raciocínio, tá? Família dentista. Depois coloque seu nome aí. Nesse entendimento, o que a gente precisa entender é que, além disso, existem outras estruturas associadas à mastigação. Por quê? Se o ramo zigomático do osso temporal ele é tensionado para baixo e ele tem fixação occipital ou parietal mais medialmente, ou esfenoide, o que é que vai acontecer? Vai acontecer limitação na mobilidade desse crânio. E esse temporal que vai ser forçado através do masseter para executar a sua função vai requerer de quê? Mais força muscular. Então, no lugar, por exemplo, de o masseter fazer uma força de 5 kg força, por exemplo, para realizar o processo de mastigação, devido à fixação na sutura craniana, ele começa a fazer uma força mastigatória de 8 kg força, de 10 kg força. Agora imagine isso, você aumentar 20, 30% da força muscular necessária para a mastigação, e essa força necessária para a mastigação fica impondo o crânio às condições neurofisiológicas, à sobrecarga. Agora, multiplique isso para 3 refeições diárias. Multiplique isso para uma semana comendo 3 refeições diárias. Multiplique isso para 6 meses. Multiplique isso para um ano. Caraca, como isso vai desencadear problemas? E você é ensinado a não considerar e nem avaliar, não sabe nem como olhar cada parte do crânio e como isso pode estar associado à dor mastigatória. E aí vamos fazer uma prática bem simples, tá, pessoal? Bem simples, que inclusive eu já fiz. É apenas uma adaptação de uma das técnicas que eu utilizo na metodologia Desvendando a DTM, que você vai aprender o passo a passo como profissional. Lembrando, é só para profissional, não é para paciente, tá? Não é para paciente.
da Maratona TM Sem Dor a partir da próxima terça-feira. Um exemplo simples. Quem aí, mesmo sendo profissional, que é o conteúdo específico para profissional, ao mastigar, sente peso e sente tensão nessa região mastigatória? Quem aí tem? Vamos lá. Família dentista, a Simone. Quem aí está participando? Vamos lá. Vamos embora. Falem aí. Fabiane, Patrícia, Nívia. Fala aí. Rose, Michele, Ana, Lindy Físio, Maísa, Camila, Marisa. Falem aí. Adelise. Show de bola. Vamos lá. Só os profissionais, não é conteúdo para paciente. Quem for paciente, me desculpe, tá? Não é conteúdo para você. O que é que eu quero que você analise agora? Porque você precisa sentir na sua pele para saber o quanto o seu paciente vai precisar. A Maísa coloca, à esquerda principalmente. Então, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Vamos tentar diminuir as compressões, as restrições de movimento apenas na fossa média, temporal e parietal. Nessa região apenas. Vamos lá. Ó, aqui tem o nosso pavilhão auditivo. Acima, nós temos, ó, a sutura parieto-temporal. Parieto-temporal. Do outro lado, aqui. Encontrando isso, cotovelos paralelos, de um lado, do outro. Tá? Antes de reproduzir a técnica, eu quero que você faça a força mastigatória. Memorize isso. Memorize, tá? E a partir disso, memorizou, pegou um insight aí para poder analisar como vai ser a dor e a recuperação disso. Você vai comprimir uma mão com a outra. Assim, ó. Comprime, força. E agora, comprimindo, mantendo essa tensão, onde a gente vai mexer exatamente em possíveis restrições de mobilidade, você executa o movimento de abertura e fechamento que estava lhe incomodando, que estava gerando dor para você, que estava gerando incômodo para você. E aí, vai lá, mostra aí para mim, pratica e me diz como você se sente em relação à sensação inicial. Quero ver todo mundo praticando aí. Quero ver todo mundo chegando, ó, no nível que você merece como profissional, como elite da ATM. Vamos lá. Vai dizendo aí, quem vai fazendo, vai dizendo, para que a gente possa continuar aqui e trazendo isso, tá? Faz aí. Quem colocou aí, ao praticar, vai me dizendo, vai dando feedback para a gente continuar e pular para outros músculos, para você ver como isso acontece, tá? Como isso acontece, tá? É uma dinâmica, uma adaptação, tá? Olha aí, Andréa sentia pressão, Lindy sentiu dor, ok. Quem mais? Vai dizendo aí. Show. Vai falando. Vai falando. Já a Michele sentiu mais leve. Opa. Possivelmente o incômodo de Michele. Ó. Possivelmente o incômodo da Michele, da Camila e da Lise, da Ana, tem relação com essa região de fossa média. Pega aí. Pega aí. Possivelmente, ó, a Maísa já não sente dor. Caraca! Caraca! Veja, no caso delas, a adaptação conseguiu inibir bloqueios associados a essa região. A Ana Karine fala alívio imediato. Possivelmente, em relação a Nívia, Karine, a essas pessoas que praticaram, chegaram a um comprometimento aqui que precisa ser melhorado. Agora, para quem não teve grandes melhoras, o que é que eu quero?
No lugar de pressionar no meio, você vai pressionar mais ao lado do frontal, aqui, ó. Ó. Empurra. E agora mastiga. E agora reproduz. E agora reproduz, fazendo na frente. Quem não melhorou com a primeira, faz forçando, faz mobilizando, estimulando a mastigação na frente. E vamos aí e traz para mim novamente, reproduz o movimento, a técnica para você chegar e entender isso. Essa perspectiva. Veja, além de falar dor, foi no temporal, não foi na mastigação, então. Muito bom, então. Muito bom. A dor no temporal mostra exatamente uma relação de bloqueio, uma relação de problema ali que deve ser melhorado, é sensibilidade. Olha lá, Fabiane, alívio total, melhor amplitude. Caraca! Gente, coloca aí, caraca! Resultado em cima de resultado. Mas o que gera isso? Mas o que gera isso? O que gera isso é o entendimento da engrenagem que existe no crânio que restringe a dinâmica funcional da ATM, que restringe a harmonia da ATM. E quando você recupera a mobilidade de zonas bloqueadas como essas, quando você recupera, você gera melhora da função e o músculo diminui o seu tônus. E o tônus não fica agressivo. E o tônus não fica nocivo. O tônus fica natural. Por isso que a dor melhora na hora quando a gente faz aqui. E por isso que eu digo, ó, eu sou ousado. Eu digo, ó, eu ensino você a aliviar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Por conta disso, pelo entendimento clássico da neurofisiologia do paciente. Por entendimento clássico do que o paciente precisa e não na dor. Se você continuar pensando na dor, você vai continuar cronificando, otimizando o processo de sensibilização central, que gera uma aferência lá para os núcleos sensitivos do tronco encefálico, gerando uma hipersensibilidade e aumento da dor, diminuição do limiar e o paciente ficando mais sensível. Mas isso, gente, não lhe ensinam. Não é toda hora que lhe ensinam isso. Aliás, nem sempre lhe ensinam isso. Talvez muitos passaram 20, 10 anos depois de formado e não sabem isso. E o que eu quero lhe trazer é essa contextualização. É esse entendimento para que você, durante a maratona da ATM Sem Dor, no próxima terça-feira, que a gente começa com a primeira aula, trazendo a dinâmica e o passo a passo dessa metodologia, você consiga fazer parte dessa elite da ATM que, de fato, vem eliminando dores e dores do paciente cada vez mais e cada vez mais rápido. Por quê? Porque sai do pragmatismo, sai do senso comum e passa a olhar a ATM como um problema sistêmico, inclusive associando os problemas inferiores. Caraca! Bota aí, gente. Caraca! E aí já vem todo mundo perguntando: ah, Randy, quantas vezes? Ah, Randy, é para fazer quando? Como? Gente, aí vocês já voltam para o mesmo erro de sempre. Qual é o mesmo erro? Querer receita de bolo. Não tem receita de bolo em algo que eu trago para você uma complexidade neurofisiológica tamanha como essa. E aí é preciso tomar uma atitude da realidade profissional que você quer. E a realidade profissional de resultado traz exatamente isso. É necessário entender essa contextualização. E, Randy,
eu já escutei isso. Teve um dos meus alunos que disse o seguinte: Randy, mas como você chegou até isso? E é muito simples. Eu não me contentava com os resultados fracos que existiam no dia a dia. E eu fui atrás de entender como é que esse crânio funciona. Como é que a aferência do trigêmeo acontece? Como é que a eferência do trigêmeo acontece? Como é que essa dinâmica craniana afeta o restante do corpo? E quando você não considera e não avalia detalhadamente tudo que envolve cada estrutura que está com dor, por exemplo, aqui a gente está focando no masseter. Quando você não considera a inervação do masseter, proveniente aqui de problemas suturais do trigêmeo, quando você não considera alteração a nível zigomático temporal, quando você não considera desequilíbrios e disfunções mandibulares de origem e inserção, vascularização, que faz com que o músculo sofra e fique pensando só no tônus, em fazer massagem, em aliviar, em botar plaquinha, em corrigir a oclusão, você vai continuar enxugando gelo. E eu já passei por isso, sei qual é a repercussão disso. E o quanto de paciente eu já perdi, talvez. Alguém aí já perdeu o paciente que foi para você, não resolveu, e, doutora, eu vou ver outra coisa. E eu quero que esse entendimento chegue com facilidade até você. Você tenha acesso e faça isso ser automático. Falamos do masseter e quero gerar mais oportunidade para você. Agora eu quero entrar profundamente no crânio. Eu quero adentrar no crânio. Não quero falar de temporal, que todo mundo, enfim, já deve saber. Mas eu quero que você entenda as forças internas associadas com o crânio. E aí, prepara papel e caneta, porque, de fato, ninguém aí ouviu falar isso antes, a não ser quem já conhece, quem já me conhece há um tempo. Ó, quando eu tenho o occipital, aqui, ó. Quando eu tenho o occipital visto de perfil, eu tenho aqui o occipital, coluna cervical, mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Essa representação embaixo. Eu tenho articulado a ele o osso esfenoide, com seu processo pterigóide do osso esfenoide, que está aqui, ó. Olha aqui, ó, a asa maior do esfenoide. Exatamente onde a gente sente aquela dorzinha de cabeça. Exatamente onde a gente sente esse desequilíbrio. E qual é o detalhe? É que daqui, e aí eu vou colocar de azul agora, propositadamente, eu tenho músculo pterigoideu lateral, que vem exatamente se articular com a mandíbula e o disco articular. E nós temos o pterigoideu medial, que vem aqui, ó. Desculpa, tudo certo. Covid negativo, tudo certo. Não precisa se desesperar, eu sei que já estão com medo aí. Não pega via internet, tá? Brincadeira. Pterigoideu medial. E aí, a gente não pode esquecer que o temporal, músculo temporal, fibras anteriores, vem aqui.
e tem tensão associada com o esfenóide, as fibras anteriores do temporal. E aí, ó, coloca a mão aqui na frente, no temporal, na têmpora, e mastiga. Ó, sente o volume do temporal aumentar. Ó, ó, ó. Veja isso. Veja isso. E o que eu quero trazer para você é o quê? Que quando nós temos o temporal aqui, ó, fazendo força nessa região, quando a gente fecha a boca, esse pterygoideu medial aqui, ele também vai fazer força para cá. Gerando um vetor grande, compressivo aqui. E se eu não tenho uma boa mobilidade desse crânio, quando eu mastigo, essa dor vai, ó, ter uma dor dentro da cabeça insuportável, porque esses dois músculos são do fechamento, da oclusão. E da mesma forma, se quando eu forço o pterygoideu lateral, PL, pterygoideu lateral, na abertura da boca e não existe uma dinâmica aqui, não existe uma boa dinâmica nessa região, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos uma hipermobilidade em região da ATM. Nós temos hipermobilidade em região da ATM. Veja aqui demais. Caraca. E essa hipermobilidade é o quê? Estalidos. Caraca. Caraca. Pegaram aí, galera? Pegaram aí o insight? Pegaram aí a sacada? Pegaram aí? Mete o dedo no coraçãozinho aí. Mete o dedo no coraçãozinho aí, galera. Que demais. Que demais. É isso que eu quero fazer com você. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você tenha discernimento. É isso que eu quero que você evolua, que você aprenda a eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, tratando onde tem a causa. Não adianta você focar aqui nos estalidos. Não adianta você focar aqui nessa dor associada com o desgaste, com o estalido. Não adianta. Porque se você focar aqui, a disfunção aqui vai ficar negligenciada. E você precisa tratar aqui para dissipar as forças e aqui não haver comprometimento. E aqui tudo passar a funcionar bem. Caraca. Gente, logicamente, eu ainda estou resumindo ao máximo para que vocês entendam. Eu ainda estou resumindo da melhor forma possível, porque, de fato, a ATM não é isso só, a disfunção de ATM. Imagine que também não é o que lhe ensinam na faculdade. Vejam o quanto de conhecimento que escondem da gente quando a gente, de fato, não tem acesso e o quanto a gente erra. Quantas oportunidades a gente perde.
oportunidade de se tornar referência, oportunidade financeira, oportunidade de ser indicado, oportunidade de satisfação profissional, oportunidade de ser reconhecido, oportunidades que não voltam atrás. Oportunidades que não voltam atrás. E aí, eu quero toda a seriedade. Quem está fechado comigo, terça-feira começa com tudo. Hashtag fechado com Randy. Coloca aí, hashtag fechado com Randy. Quem está fechado comigo, escreve aí. Quero ver todo mundo focado para absorver esse nível de conhecimento. E vejam, eu estou há 15 dias falando aqui diariamente, 2 vezes ao dia, em aulas, em lives de aquecimento. E essa é apenas uma. Então veja quanto conteúdo está escondido, está obscuro. E que compromete literalmente a sua capacidade técnico-científica. Compromete a sua carreira profissional, o seu reconhecimento. E aí, se você acha que faz sentido para você, não seja egoísta. Veja o que eu vou falar agora. Não seja egoísta, porque se eu fosse egoísta, domingo à noite eu estaria com a minha família. Não estaria dividindo conhecimento com vocês. Não seja egoísta. Fala no grupo da faculdade, fala no grupo dos colegas fisioterapeutas, fala no grupo dos colegas fonoaudiólogos, fala no grupo dos colegas dentistas. Compartilha com a galera, compartilha com seus amigos. Gente, precisamos acabar com esse sofrimento dos pacientes. Os pacientes estão aterrorizados com a falta de resultado. Se eu mostrar aqui a quantidade de pacientes que mandam mensagem para mim, vocês não têm noção e eu não consigo atender todo mundo. Minha missão é ensinar vocês. Que eu quero que vocês se tornem profissional de elite da TM e consigam tratar o paciente com seriedade e compromisso. É preciso compromisso. Compromisso com aquilo que você se propõe a ser. Né? Convide os amigos, vamos junto, me marca nas postagens aí e chama geral que a gente tá junto para transbordar na vida das pessoas, fazer a diferença, tá? Deus abençoe, tchau, tudo de bom, valeu!